Começamos, então, essa nossa quarta aula desse curso de extensão de Evangelho segundo João. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, e eu passo a palavra, então, agora a Caroline, que vai conduzir este momento inicial de oração para nós. Pode ser mais simples, não tão complicado. E estarmos juntos e só ser amado e amar, amar. Sem querer o certo, sem querer um lado, e estarmos perto e só ser amado e amar, amar. Desde a primeira vez que te vi, eu senti um chamado de uma chama que ardeu e me deu um recado de que eu podia amar. E por você ser amado, coisa mais simples, não tem que ser complicado. Só ser amado e amar. Desde a primeira vez que te vi, eu senti um chamado de uma chama que ardeu e me deu um recado de que eu podia amar. E por você ser amado, coisa mais simples, não tem que ser complicado. Só ser amado e amar. Só ser amado e amar. Só ser amado e amar. Minha gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria a gente chegar a esse nosso último encontro, né? Essa última aula desse curso que tem trazido tanto enriquecimento para nós, né? Pela palavra de Deus. Hoje a gente vai estudar, vai se debruçar sobre um tema lindíssimo, né? E que inspira muito a gente também. Então, enquanto eu preparava esse momento inicial de meditação, né? Eu ficava pensando para falar de uma experiência de amor como essa, né? Que é vivida, que é experimentada pela comunidade do discípulo amado, pelo discípulo amado. Quem eu traria, né? Para pensar assim, para dividir com vocês. E eu me lembrei de uma pessoa, né? De uma figura que eu conheci, assim, o trabalho e a mensagem dela, quando eu ainda era muito criancinha. Chiara Lubick, é a fundadora do Movimento Focolares, né, leiga italiana,
que teve uma trajetória incrível na igreja e que ficou muito conhecida pelos textos chamados Palavra de Vida. Quem já teve alguma oportunidade de ter contato com o movimento já deve ter ouvido falar da Palavra de Vida. Então eu pensei, disse, nossa, Kiara escreve tanta coisa bonita, né? E na hora também imaginei, ela, assim como a comunidade do Discípulo Amado, ela teve essa experiência de escrever sobre o amor de Deus, sobre aquilo que ela vivenciou do amor de Deus para as pessoas, para transmitir, né? Para dizer assim, quero partilhar com vocês. Eu disse, não, então vamos trazer Kiara aqui hoje para a conversa, para ela poder nos inspirar e nos alimentar com esse testemunho dela. E enquanto isso, né, a gente canta, dizendo assim, ó. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. E para dar voz a essa mensagem, né, que Kiara traz para a gente, eu disse assim, vou chamar alguém muito bíblico. Então eu convidei a Adelson, né, Adelson, para dar uma ajuda a gente hoje e compartilhar com a gente esse texto. Depois dessa beleza de canção, imagina como nós estamos com essa responsabilidade, né? Estamos escutando bem? Acreditar é sentir-se olhado e amado por Deus. É saber que cada nossa oração, cada palavra, cada ação, cada acontecimento triste, alegre ou indiferente, cada doença, tudo está sob o olhar de Deus. Então, como Deus é amor, a total confiança nele vem como consequência lógica. Podemos, por isso, ter aquela intimidade que nos leva a falar muitas vezes com ele, para lhe expor os nossos problemas, os nossos propósitos, os nossos projetos. Cada um de nós pode abandonar-se ao seu amor, na certeza de ser compreendido, confortado, ajudado. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Então, na certeza dessa compreensão, né, desse conforto, dessa ajuda que vem de Deus, na certeza da sua presença no nosso meio nesse instante, a gente inicia essa aula agradecendo por todo o percurso que nós tivemos, né, percorremos até então. Boa noite, boa aula. Então, esse nosso curso de Evangelho segundo João, feito aqui a partir da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Então, este curso de extensão é uma iniciativa dos cursos de teologia da Unicap, o curso de graduação em teologia, o curso de especialização em hermenêutica bíblica e o curso de mestrado em teologia, em parceria com o Instituto Humanitas Unicap. Esse é o nosso percurso, em 4 etapas. No dia 5 de novembro, nós estudamos o tema Jesus na Samaria, capítulo 4 do Evangelho segundo João. No dia 12 de novembro, Jesus abre os olhos do cego de nascença, o capítulo 9 do Evangelho segundo João. No dia 19, quinta-feira passada, Jesus e os irmãos de Betânia,
capítulo 11 e o comecinho do capítulo 12 do Evangelho segundo João. O nosso tema de hoje, dia 26, será Jesus e o discípulo amado. Vamos tomar um versículo e meio, é capítulo 19, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Não ficou aí o versículo, não é? Jesus, tendo visto a mãe e a seu lado aquele discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. Então, este é o discípulo amado e nós vamos falar sobre ele no dia de hoje. No Evangelho segundo João, há alguns textos que se referem a um discípulo de Jesus, que é mencionado da seguinte forma: o discípulo que Jesus amava. Eu vou chamá-lo também aqui de o discípulo amado, mas na verdade essas duas palavras juntas, discípulo amado, elas não aparecem no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, o que nós temos é uma oração, uma verdadeira oração, não é? O discípulo que Jesus amava. Estava ali também presente o discípulo que Jesus amava. Sempre assim, aparece dessa forma. O discípulo que Jesus amava. Por um motivo de comodidade, para ficar mais fácil, então eu vou usar essa expressão, o discípulo amado. Nós temos 4 conjuntos de textos no Evangelho segundo João que se referem ao discípulo amado. O primeiro, no capítulo 13, versículos de 21 a 25. O contexto é o da última ceia. O segundo é a mãe de Jesus e o discípulo amado junto à cruz. Então, nós vamos ver que haviam algumas pessoas ali junto à cruz e entre elas estavam a mãe de Jesus e o discípulo amado. Terceiro grupo de textos, ou terceira perícope, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Simão Pedro e o discípulo amado vão ao sepulcro. E para concluir, o capítulo 21 tem uma breve menção no versículo 7 e depois nós já vamos direto para os versículos 20 a 25, que são versículos que falam do discípulo amado como sendo o autor do evangelho. Vejam que o primeiro texto está no capítulo 13. Então, em toda a primeira metade do evangelho segundo João, o discípulo amado não aparece. Ele vai aparecer do capítulo 13 em diante. Então, nós vamos começar com o primeiro desses textos, o discípulo, Jesus e o discípulo amado na última ceia. Capítulo 13, versículos 21 a 25. Lucileide, lá de Sobral, que está lá em Sobral, no Ceará, é que vai fazer a leitura para nós. Lucileide, espera, assim, 1 minuto, até que todo mundo tenha conseguido pegar sua Bíblia também e abrir no capítulo 13 do Evangelho segundo João. Então, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo João, como eu já disse a vocês, nós estamos no contexto da última ceia de Jesus com seus discípulos. E é, então, nesse momento que o discípulo que Jesus amava é mencionado pela primeira vez. Então, agora sim, Lucileide, pode fazer a leitura para nós. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem ele falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele, então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor?
Obrigado pela leitura. Então, nós temos aí, no contexto da última ceia, Jesus está falando sobre aquele que irá entregá-lo. E os discípulos ficam assim inquietos, não é? Quem será esse que irá entregar Jesus? E ali a gente tem um Simão Pedro que faz um aceno a esse discípulo, ao discípulo que Jesus amava. Então vamos falar agora sobre esse discípulo que Jesus amava, que aparece aí nesse texto. Primeira coisa que nós vamos notar é que ele está muito próximo de Jesus. Ele está ao lado de Jesus, reclinado sobre o lado de Jesus. Então, reclinado sobre o colo de Jesus, a gente poderia dizer assim, sobre o peito de Jesus, sobre o ombro de Jesus. Aí a palavra a gente escolhe. Uma tradução da Bíblia coloca de um jeito, uma outra tradução da Bíblia coloca de um outro jeito. O importante é nós percebermos que essa mesma palavra que aparece aqui, no capítulo 13, versículo 25, também aparece no comecinho do Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 18, referindo-se à intimidade do Filho Jesus com o Pai. Então, lá no capítulo 1, versículo 18, diz assim, é que Jesus vem da intimidade do Pai. Vamos usar a mesma palavra. Jesus vem do lado do Pai. Então, Jesus pode revelar quem é o Pai. Jesus nos revela quem é o Pai. Por quê? Porque ele vem desse lugar, esse lugar de proximidade, de intimidade junto com o Pai. Agora é o discípulo amado que pode revelar quem é Jesus, porque ele ocupa esse mesmo lugar em relação a Jesus. Ele também vem do lado de Jesus, ele também vem da intimidade de Jesus. Tem um biblista que ele se chama Brown, Edward Brown, ele era um biblista dos Estados Unidos, um padre passionista, e ele fala assim que esse discípulo amado, ele formou uma comunidade, uma igreja. Nós vamos falar mais sobre isso hoje, que é, então, a comunidade do discípulo amado. Então, de onde vem essa comunidade do discípulo amado? Vem dessa experiência de intimidade com Jesus, de proximidade com Jesus. Em um outro evangelho, no evangelho segundo Lucas, nós vamos encontrar essa mesma palavra. Lá naquela parábola do rico e do pobre Lázaro. Aí naquela parábola, a segunda parte da parábola, diz assim que o rico morreu e morreu também o pobre Lázaro, não é? E aí o pobre Lázaro foi para onde? Ele foi ficar ao lado de Abraão. Então, nessa intimidade com Abraão, não é? Abraão que recebeu o pobre Lázaro. Então, a gente vai ter, igual o pobre Lázaro está, assim, bem pertinho de Abraão, sendo acolhido por Abraão, então também o discípulo amado aqui, bem pertinho de Jesus. Vamos passar, então, agora para o segundo conjunto de textos em que aparece o discípulo amado no Evangelho segundo João. Nós estávamos no capítulo 13 e agora vamos para o capítulo 19, versículos de 25 a 27. Agora o contexto já é o contexto de Jesus na cruz. Nesse momento em que, depois que Jesus é condenado à morte, então ele vai para o Gólgota, no Evangelho segundo João. Então, nós temos este relato. E Lucileide vai ler para nós, capítulo 19, de 25 a 27. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Muito bem, obrigado pela leitura. Então, nós vamos ter aqui no Evangelho segundo João, essa cena retratada tantas vezes na pintura. Junto à cruz de Jesus estavam, então, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, ou Maria de Clopas também, Maria de Magdala, chamada também Maria Madalena, e o discípulo que Jesus amava. Quantas mulheres são? São 3 ou são 4? Depende do jeito como a gente conta. Se a gente contar assim, olha, eu vou contar desse jeito. 1, a mãe de Jesus. 2, a irmã da mãe de Jesus, a tia de Jesus, que se chamava Maria de Cleofas. 3, Maria Madalena. E 4, o discípulo que Jesus amava. Mas dá para a gente contar de um outro jeito. Assim, 1, a mãe de Jesus. 2, a irmã da mãe de Jesus. 3, Maria de Cleofas. E 4, Maria Madalena. E 5, o discípulo que Jesus amava. Então, se a gente diz que a irmã da mãe de Jesus se chamava Maria também, e era casada com Cleofas, por isso era chamada assim, Maria de Cleofas. Pronto, tá aí. Um pouco antes, o evangelista tinha mencionado que estavam ali também 4 soldados. 4 soldados que dividiram as vestes de Jesus. Maria Madalena, Maria de Magdala, ela tem esse nome porque ela era de uma cidade chamada Magdala. Ela era natural dessa cidade que ficava na Galileia. Então, Maria de Magdala. Esse nome Maria é bastante comum. As mulheres que estavam ali junto com Jesus, e entre elas Maria, que era de uma cidade chamada Magdala, por isso Maria de Magdala ou Maria Madalena. É a primeira vez que ela aparece no Evangelho segundo João, aqui no capítulo 19. E daqui para frente ela vai aparecer outras vezes e vai ter um papel bastante importante. Mas agora vamos falar sobre a mãe de Jesus. A mãe de Jesus que está aí presente também. A mãe de Jesus aparece 2 vezes no Evangelho segundo João. A primeira vez foi na festa de casamento em Caná, no capítulo 2 do Evangelho segundo João. E agora a segunda vez. Então, a mãe de Jesus aparece no início do Evangelho e no final do Evangelho. Então, ela faz assim, aquilo que nos estudos bíblicos a gente chama de inclusão. Então, ela faz uma inclusão no Evangelho segundo João, aparecendo no início do Evangelho e no final do Evangelho segundo João, lá em Caná e agora aqui junto à cruz. Nesse sentido, a gente pode dizer que a mãe de Jesus, ela simboliza no Evangelho segundo João o povo da antiga aliança, quando ela aparece lá em Caná, e simboliza o povo da nova aliança, quando ela aparece aqui junto à cruz. Ou seja, Israel e a igreja. A gente pode falar também, simboliza a continuidade entre o antigo Israel e a igreja, entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Quanto às palavras de Jesus que ele dirige à sua mãe e que ele dirige também ao discípulo que Jesus amava, eu deixo então a vocês, para vocês interpretarem. Então, ele diz assim à sua mãe, mulher, eis teu filho. E depois diz ao discípulo, eis tua mãe. Então, ele fez o quê? Ele entregou a sua mãe
para o seu discípulo, para o discípulo que ele amava, para que o discípulo cuidasse da sua mãe, ou ele entregou o discípulo à sua mãe para que a sua mãe cuidasse do discípulo? Quem é que ficou responsável por cuidar de quem? Olha, aqui na continuidade diz assim: a partir daquele momento, o discípulo a tomou em sua casa. Não é? O discípulo a tomou consigo. Então, a gente tem a impressão de que é o discípulo que agora vai passar a cuidar da mãe de Jesus. Mas, como eu disse, eu deixo a vocês, para vocês decidirem quem vai cuidar de quem. Se é a mãe de Jesus que vai passar a cuidar do discípulo, e aqui o discípulo a gente pode falar, o discípulo e a comunidade do discípulo amado. Não é? A presença da mãe de Jesus na comunidade do discípulo amado. Não é? Então, é a mãe de Jesus que agora vai passar a cuidar dessa comunidade, dar atenção a essa comunidade, ou é essa comunidade que vai passar a cuidar da mãe de Jesus? Talvez os dois sejam certos, não é? A mãe de Jesus vai passar a cuidar do discípulo que Jesus amava e da sua comunidade, e essa comunidade também vai passar a cuidar da mãe de Jesus. Vamos para a nossa próxima perícope, onde aparece o discípulo que Jesus amava. Então, agora é no capítulo 20. Passa uma página aí na Bíblia. Nós estávamos no capítulo 19, agora vamos para o capítulo 20, versículos de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria de Magdala foi ao sepulcro bem cedo, quando ainda estava escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Foi, então, correndo até Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro, e com ele o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo depressa passou à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os panos de linho depostos, ele, todavia, não entrou. Chegou então Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Também ele viu os panos de linho depostos e o sudário que tinha estado na cabeça de Jesus, o qual não estava com os panos de linho, mas dobrado e deposto em um lugar à parte. Então aquele outro discípulo que tinha chegado primeiro também entrou no sepulcro. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido a Escritura, que era preciso que ele ressuscitasse dos mortos. Então os discípulos voltaram para onde estavam os outros. Muito bem, muito obrigado pela leitura. Então, nós temos aqui nessa leitura, primeiramente, Maria de Magdala. E também são mencionados Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava. Então, é por causa dele que nós estamos aqui nesse dia de hoje. Não? O dia de hoje ele é o tema central para nós. Maria de Magdala, ela faz um primeiro anúncio. Ela anuncia a Simão Pedro e ao discípulo que Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ela vai até o sepulcro no primeiro dia da semana, ainda era muito cedo quando ela vai ao sepulcro. E ela volta, então, trazendo esse anúncio. Não sei onde o puseram. Então, a partir desse anúncio, os dois saem correndo e vão para o sepulcro. Vai contar aqui a partir do versículo 3. Simão Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o discípulo que Jesus amava corre mais, não é? Ele corre mais rápido do que Pedro.
Ele corre bem depressa e chega antes do que Pedro até o sepulcro. Diz aqui o texto que quando ele chegou no sepulcro, ele se abaixou, não é? Eu coloquei aí uma foto de um sepulcro, foi o melhor que eu encontrei. Mas acho que o sepulcro de Jesus não era bem assim, não. Não é? Tenho a impressão que o sepulcro de Jesus não era bem assim, não. Era um sepulcro mais simples, o sepulcro de Jesus. Porque aqui vai dizer assim, versículo 5, que o discípulo que Jesus amava, ele se inclinou. Aqui tem uma porta bem larga, bem grande, não precisa nem se inclinar. Não é? Ele se inclinou, se abaixou assim para poder olhar lá dentro do sepulcro. Mais para frente, nesse mesmo capítulo 20, também o evangelista vai dizer que Maria Madalena, ela se inclinou para poder olhar dentro do sepulcro, para poder ver como estava lá dentro do sepulcro. Então, eu voltei aqui ao versículo 5 do capítulo 20, ele se inclinou. E o que foi que ele viu? O que foi que ele viu foi os panos de linho depostos, não é? Mais para frente vai dizer assim, olha, no versículo 6, depois que Simão Pedro chegou, aí Simão Pedro chegou e Simão Pedro entrou no sepulcro. E também Pedro viu a mesma coisa, os panos de linho. No versículo 7, também estava ali o sudário, que tinha estado na cabeça de Jesus. Né? Esse sudário não estava com os panos de linho, mas estava dobrado, estava colocado em um lugar à parte. Então, por isso que eu acabei colocando essa imagem, porque foi a única que eu encontrei que aparecem assim, os panos bem dobradinho, não é? Então, bem colocadinho ali, bem direitinho. Não? Aparece que eles entram e eles vêm. Lembram-se, na quinta-feira passada, quando nós falávamos de Jesus e Lázaro. Aí, quando Jesus chama Lázaro para fora do sepulcro, Lázaro sai todo enrolado, né? Com as mãos enroladas, o corpo todo enrolado, os pés também e o sudário na cabeça. Jesus não. Jesus, todas essas vestes, as vestes de morte, ficam no sepulcro. Jesus ressuscitado não morre mais. Então, essas vestes ficaram todas ali. Olha, eu estou continuando lá no versículo 8 do capítulo 20. Vai falar daquele outro discípulo, que ele entrou no sepulcro. Aí, no finalzinho do versículo 8, está escrito bem assim: ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Aí eu sempre me pergunto, quando eu leio essas palavras, eu sempre me pergunto assim, o que foi que ele viu? Ele viu o sepulcro vazio. Ele viu os panos ali dobrados. Mais nada. Não viu mais nada além disso. Não tem mais nada que ver. Então, a fé do discípulo que Jesus amava não é uma fé que depende de uma aparição de Jesus ressuscitado, não é uma fé que depende de sinais que Jesus realiza, é uma fé que pode ver um túmulo vazio e, a partir desse túmulo vazio, crer, chegar a crer. É uma fé que não necessita de muitas provas, de mais provas do que isso. Olha o versículo 9, então, para a gente ir concluindo essa parte. Até então, eles não tinham compreendido a Escritura, que dizia que era preciso que ele ressuscitasse dos mortos. Então, nós podemos falar, no Evangelho segundo João, o primeiro a crer, Jesus ressuscitado, é o discípulo amado. Ele vai aparecer no Evangelho segundo João como um modelo daqueles que creem. Olha, ainda nesse capítulo 20, a nossa próxima leitura já vai ser o capítulo 21. Ainda nesse capítulo 20, nós vamos ter Jesus e Maria Madalena, Maria de Magdala,
e vamos ter Jesus e Tomé. Então, Tomé é um pouco assim, o oposto do discípulo que Jesus amava. Tomé, para crer, ele vai pedir para ver. Ele quer ver Jesus ressuscitado. As marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Tomé, ninguém está desmerecendo também Tomé, não. Nada disso. Porque Tomé, no Evangelho segundo João, tem uma importância bastante grande. É ele que vai chegar àquela formulação de fé tão bonita. Meu Senhor e meu Deus. Esse é Tomé. Mas Tomé, para chegar a isso, antes ele queria ver Jesus. E o discípulo amado, ele não precisa ver para chegar a crer em Jesus. Então vamos agora para o capítulo 20. No capítulo 20, é o último capítulo do Evangelho segundo João, nós temos assim uma pesca milagrosa. O capítulo 21, perdão, não é capítulo 20, eu estou falando 20, mas é 21. Eu me engano com muita facilidade. Logo no começo do capítulo 21, o evangelista vai dizer que havia 7 discípulos de Jesus, ali no mar de Tiberíades, e eles tinham ido pescar. Não tinham conseguido apanhar nenhum peixe. E aí Jesus chega e Jesus está na praia. E Jesus diz a eles assim, lancem a rede do outro lado. Eles vão lançar a rede do outro lado e vão pegar uma grande quantidade de peixes. Então, no versículo 7, quem reconhece que essa pessoa que estava na praia é Jesus, é justamente o discípulo que Jesus amava. Então, no versículo 7, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Na continuação, no capítulo 21, tem um diálogo entre Jesus e Pedro, e para concluir, para terminar, o capítulo 21 tem esse primeiro diálogo também, começa com um diálogo entre Jesus e Pedro. Começa não, continua o diálogo entre Jesus e Pedro. E depois vai tratar especificamente do discípulo amado. Então, Lucileide vai fazer a leitura para nós, capítulo 21, versículo 20 até o final. Tendo-se voltado para trás, Pedro viu que o discípulo que Jesus amava o seguia. Era aquele que na ceia reclinara-se sobre o lado de Jesus e lhe dissera, Senhor, quem é que está para te entregar? Ao vê-lo, Pedro disse a Jesus, Senhor, que será deste? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Espalhou-se então entre os irmãos a notícia de que esse discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Esse é o discípulo que testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que é verdadeiro seu testemunho. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas, uma por uma, penso que no mundo não caberiam os livros que seriam escritos. Muito bom, muito obrigado pela leitura. Então, esse é o finalzinho do Evangelho segundo João. Está aqui. Olha, do versículo 20 e 21, é ainda Jesus conversando com Pedro. E aparece, então, agora o discípulo que Jesus amava, no versículo 20. E é Pedro que pergunta a Jesus, e este aí, Senhor? E então Jesus vai responder a Pedro, versículo 22. Jesus responde dessa forma a Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Falando a Pedro, segue-me. Agora, o versículo 23 em diante, é o evangelista escrevendo. Já não é mais o diálogo entre
Jesus e Pedro. Então, o evangelista diz que por causa dessa palavra que Jesus disse, espalhou-se entre os irmãos a notícia de que esse discípulo não morreria. Talvez ele tenha sido lá dos últimos discípulos de Jesus a morrer, a falecer, porque pela continuação aqui da leitura, a ideia que a gente tem é que quando isso foi escrito, até mesmo esse discípulo que Jesus amava já tinha também falecido, já tinha também morrido. Porque ele escreve assim, Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Não, o que Jesus disse foi diferente. Por outro lado, a gente pode pensar assim também, que o amor não morre jamais, não é? Já que ele se chama o discípulo que Jesus amava, a gente pode pensar também nesse significado, além de um significado real, um significado simbólico. O amor não morre jamais. Esse discípulo continua vivo na comunidade do discípulo amado, a comunidade que guarda a sua lembrança, que guarda a sua memória, que dá testemunho a respeito dele. Então, vamos ver como essa comunidade aparece muito bem aí nesse versículo 24. No versículo 24 está escrito assim, sabemos que é verdadeiro seu testemunho. Notaram? A forma verbal, sabemos, é uma forma verbal de primeira pessoa do plural. Então, quem escreve esse versículo já não é mais o evangelista, não é o mesmo autor de todo o evangelho. Já é uma comunidade que dá testemunho desse autor do evangelho, não é? Daquele que escreveu o evangelho. Versículo 24, o começo dele. Este é o discípulo que testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu. Tá? Então, vamos passar agora para o livro. Vou repetir. Esse discípulo testemunha e escreveu. Então, a gente vai começar a notar aqui que o testemunho do discípulo amado vai ser um testemunho em forma de livro. Não é um testemunho que permanece. Não é somente um anúncio oral, uma pregação oral, um anúncio querigmático, que é muito importante, mas vai ser também esse anúncio, que é um anúncio que permanece e vai permanecer desse modo, vai permanecer em forma de livro. Versículo 25, é o último versículo do Evangelho segundo João. Aqui volta a ser verbo na primeira pessoa do singular. Né? Penso. Penso é a primeira pessoa do singular. Então, ele escreve assim, que Jesus fez muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, que no mundo não caberia todos os livros que seriam escritos. Ainda não existia e-book. Agora que já existe e-book, a gente coloca os livros nas nuvens, talvez nem aí, não caberia tanta coisa. Porque não é só aquilo que Jesus fez lá naquele tempo. Continua sendo o que Jesus faz até hoje, não é? Na sua igreja e na vida de cada um de nós. Então, é importante também a gente guardar, não é? Eu vou finalizando já, para nós passarmos para a parte das perguntas, que esse testemunho do discípulo amado vai ser agora um testemunho em forma de livro. Mas tem ainda mais um slide. Vamos ver agora Santo Irineu. O que Santo Irineu vai dizer? Quanto à identificação do discípulo amado com João, porque lá no Evangelho não aparece que o discípulo amado é João. Aparece assim, o discípulo que Jesus amava. Essa identificação do discípulo amado com João aparece pela primeira vez em Irineu de Leão. Quer dizer, eu não sei se é a primeira vez em Irineu de Leão. Vamos falar assim, o testemunho mais antigo que nós conhecemos dessa identificação é um escrito de Irineu de Leão, chamado Contra as Heresias. Então, Irineu escreveu assim, e depois João, o discípulo do Senhor,
aquele que recostar a cabeça ao peito dele, também publicou seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Então, a gente vai ter uma tradição da igreja muito antiga. Estou dando para vocês uma referência de Irineu de Leão. Irineu faleceu no ano 200. Tá? Então, a gente percebe o quanto é antiga essa referência. É uma referência que faz, então, essa identificação do discípulo amado com João. Muitas vezes, quando a gente fala esse nome João, quando a gente fala assim, São João, aí a gente pensa logo em São João Batista. Não é? Quando alguém fala para a gente assim, olha, ali tem uma igreja que é a igreja de São João. A gente logo já pensa assim, deve ser de São João Batista. Aqui em Pernambuco, aqui para o interior, tem uma cidade que se chama São João. Vai lá para ver. É São João Batista. Aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguma igreja que seja dedicada a São João Evangelista? Eu conheço uma. Essa aqui, ó. A igreja de São João Evangelista em Vazantes, lá no Ceará. Se vocês tiverem algum dia a oportunidade de conhecer essa igreja, podem ir, porque ela é muito bonita. Não é? Então, a gente pode falar assim que essa comunidade do discípulo amado continua viva. Ainda nos dias de hoje, por exemplo, lá em Vazantes, e em toda parte onde a gente tem uma igreja, uma comunidade que seja dedicada a São João Evangelista. A festa de São João Evangelista, vocês sabem, é no dia 27 de dezembro, na oitava do Natal. Vai ficar assim uma festa assim imprensada um pouco ali entre a festa do Natal e a festa do primeiro de ano. Eu vou fazer uma propaganda aqui de um livro que eu escrevi em parceria com Pedro Rubens, que é o reitor aqui da universidade, não é? Vamos ver no próximo slide. Esse livro aí, olha, é um livro que se chama assim, As Portas de uma Igreja Aberta, segundo João Evangelista. Porque essa igreja lá de Vazantes é uma igreja que tem muitas portas, e nas portas tem muitas pinturas, belíssimas pinturas, feitas por Luca Pacheco. Então, aí nós três, Luca Pacheco, Pedro Rubens e eu, nós fizemos aí esse livro. É um livro que também está publicado pelas Paulinas, e eu acho que se vocês lerem esse livro, vocês vão gostar, não é? É um livro, assim, leve, agradável, para a gente fazer uma boa leitura. Pronto, então, para o dia de hoje era isso. Vamos ver se tem alguma pergunta, Carol? Então, gente, vamos lá para as perguntas. Eu já tenho algumas aqui, né? Sueri que começa. Ele pergunta sobre o pano dobrado, lá no sepulcro. Ele pergunta assim, o pano dobrado está ligado a um costume antigo que o amo deixava o pano dobrado, mostrando ao servo que ainda não terminou a refeição? E aí eu até completaria dizendo assim, né, como é que a gente pode interpretar esse simbolismo? Eu penso, eu não sei desse costume ao qual ele está se referindo, tá? Então, eu não conheço esse costume. Eu penso que aqui está bem marcado o pano dobrado, não é? A minha internet também está oscilando um pouco hoje. Eu penso que o pano dobrado, que é colocado aqui, os panos dobrados, significam bem assim, olha, o corpo de Jesus não foi roubado, tá? Porque senão teria sido levado com os panos, não é? E o corpo de Jesus não precisa mais de vestes, não precisa mais de roupa, mas Jesus volta àquela condição do homem, a condição de Adão, antes mesmo do pecado, não é? Então, não precisa mais disso.
No Evangelho segundo João, a gente percebe claramente essa comparação que nós podemos fazer entre Lázaro, que sai do túmulo, não é? Que sai do sepulcro com as vestes de morto, e Jesus, que sai do sepulcro sem as vestes de morto. Lázaro precisará novamente das vestes de morto. Jesus não mais vai precisar das vestes de morto, porque Jesus ressuscitado não morre mais. Wilson, ele faz até uma casadinha aqui. Maria, mãe de Jesus, teve só uma irmã ou mais irmãos? Como era o nome da tia de Jesus? Então, essa é uma. E depois ele pergunta novamente assim: o que significaria inclinar a cabeça sobre o peito? Olha, então vamos falar sobre a irmã de Maria, a irmã da mãe de Jesus. Não tem como a gente saber se ela teve mais alguma irmã ou não, tá? Mas é importante a gente saber que ela tinha uma irmã, que o Evangelho segundo João fala de uma irmã de Maria, tá? Uma irmã da mãe de Jesus. No Evangelho segundo João, não aparece o nome Maria. As duas vezes que o evangelista João fala da mãe de Jesus, ele usa sempre essa expressão, a mãe de Jesus. Então, a mãe de Jesus estava lá na festa do casamento, a mãe de Jesus estava lá junto à cruz. Não é? Ele sempre usa assim. E essa outra que estava junto com ela, a sua irmã que estava junto com ela, também se chamava Maria, pelo que a gente tem escrito aqui. Ou seria preciso a gente pensar que eram 4 mulheres. A mãe de Jesus, uma. A irmã da mãe de Jesus, 2. Maria de Cleofas, 3. E Maria de Magdala, 4. Não é? Daí a gente tem 4 mulheres aí, o que também é possível interpretar o texto desse modo. Eu só gostaria de falar assim brevemente, não é? Que eu acho muito bonito a gente saber dessa tia de Jesus, dessa irmã da mãe de Jesus, porque às vezes essa figura de senhora aparece como assim uma figura muito solitária, muito sozinha. Então é bom a gente perceber também que ela tinha marido, ela tinha uma irmã, não é? Ela tem o filho dela, aí agora ela vai para a casa do discípulo que Jesus amava. Então, a gente vai percebendo uma mulher com relações, com várias relações, suas relações familiares. A outra questão do Wilson era sobre reclinar-se ao peito de Jesus, é isso? Pronto, então, a palavra grega que tem ali, não é, no texto do Evangelho segundo João, como eu disse, é a palavra kolpon. Então, kolpon é essa região aqui, não é, de cima, e a gente não precisa pensar assim, deitado no peito de Jesus, não é? Mas a gente pode pensar assim, que é um lugar próximo de Jesus, pertinho, bem perto de Jesus. Então, a gente tem, é uma ceia, tá? Ali naquela parábola do rico e do pobre Lázaro, eu penso também que seja uma ceia, né? O banquete no reino de Deus, que Abraão participando do banquete no reino de Deus, e o pobre, então, vai a esse banquete. Antes, quem se banqueteava era o rico, né? E Lázaro queria alguma coisa da mesa do rico e não tinha nada, não é? Então, agora não, agora quem está à mesa do banquete do reino é o pobre Lázaro. E ele está em um lugar de honra. Um lugar, a gente pode falar, um lugar que significa honra, que significa também intimidade, proximidade. Não é? Jesus, Filho unigênito, ele revela o Pai, porque ele vem da intimidade do Pai. E o discípulo que Jesus amava pode revelar quem é Jesus, porque ele vem da intimidade que ele tem com Jesus. Penso que é isso, essa é a parte mais importante. Mais uma, Carol.
Então, o Antônio faz uma observação aqui, né, falando do texto original, do grego. Ele diz que, talvez até em relação à aula passada, quando a gente falava do dia, né, do primeiro dia da semana, ele diz, aqui no grego, capítulo 20, versículo 1, tem o sábado como o primeiro dia da semana. Não é o sábado o primeiro dia da semana, não é? Eu estou sem o meu texto grego aqui, mas eu posso pegá-lo, tá ali, não é? Aí, em João capítulo 20, versículo 1, a palavra sábado está para a palavra semana, tá? Então, o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana é o que hoje a gente chama de domingo. Eu, assim, até faço uma brincadeira, e meus alunos, alguns estão aqui presentes, não é? Que sabem disso, não é? Que eu não gosto de desejar a ninguém bom final de semana, porque eu acho isso o cúmulo do paganismo. O domingo não é o final da semana, o domingo é o início da semana, é o primeiro dia da semana. Então, eu prefiro desejar a todos um bom domingo, ao desejar um bom final de semana. É um tipo de linguagem pagã, não é? Que vem do inglês, weekend, essas coisas assim, não é? Então, quanto mais a gente puder colocar de lado essas coisas e guardar nossas sadias tradições, é muito bom. O que mais que a gente tem aí? Tem uma aqui bem pertinente, de Ronaldo. Ele diz assim, professor, o discípulo amado pode ser uma mulher? Pelo original do grego, dá para afirmar... A outra pergunta, né? Pelo original do grego, dá para afirmar o sexo do discípulo? Interessante verificar que, de primeiro, só as mulheres aparecem sob a cruz e depois é citado o discípulo para cuidar de sua mãe. Por que ele não seria citado entre as mulheres? Não, então, pelo texto grego, a gente pode afirmar que é um homem, tá? Não dá para a gente dizer que seja uma mulher, não. Jesus tinha discípulas, e nós já falamos sobre isso, mas esse discípulo é um homem. Veja, essa questão das mulheres e o discípulo que Jesus amava junto à cruz, a mãe de Jesus, isso é somente no Evangelho segundo João, e nenhum outro. No Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Mateus, eles escrevem assim, que havia também ali algumas mulheres, olhando de longe. Não diz que elas estavam junto à cruz, não. Diz que elas estavam olhando de longe. E no Evangelho segundo Lucas, é escrito assim, de que, além das mulheres, também estavam ali alguns conhecidos de Jesus, mas todos de longe. O único a colocar junto à cruz, estava junto à cruz, é o evangelista João. Não é só o João que coloca isso, tá? Então, a gente tem também outros homens, em outros evangelhos, tem no Evangelho segundo Lucas, como eu acabei de dizer a vocês, mas sempre é de longe. Aí o evangelista João coloca todo mundo ali perto de Jesus, não é? Essa cena assim, perto de Jesus. Tá? Mas penso que, voltando àquela questão, se poderia ser uma mulher, penso que não. Já tem gente que levantou essa hipótese, não é? Mas penso que não é uma hipótese assim bem fundada, não, tá? A presença das mulheres na comunidade do discípulo amado, isso sim, a presença das mulheres ali é uma presença importante. A gente pode falar, a presença das mulheres no Evangelho segundo João é uma presença importante também. A samaritana é uma presença importante no Evangelho segundo João. As irmãs Marta e Maria são presença importante também. A Maria Madalena também é uma presença importante. A mãe de Jesus também é. Tá? Que mais que tem aí? Uma de Vera, sobre a palavra crer. Ela diz assim, a palavra crer aparece muito nesse evangelho. Qual seria a intenção do escritor desse evangelho? Então, isso mesmo, Vera. A palavra crer aparece muitas vezes no Evangelho
segundo João. Eu tenho até uma estatística aqui. Quer ver? Ela não está difícil, não. Olhe, o verbo crer aparece no Evangelho segundo João 98 vezes. Tá? E muito interessante que a palavra fé não aparece nenhuma vez. A palavra fé é inteiramente ausente e o que está presente é o verbo, a forma verbal, crer. E a gente pode falar assim que todo o Evangelho se direciona a isso, não é? A crer, não é? Para que creiais. Lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, então tem a finalidade do Evangelho. Não é? Então a finalidade do Evangelho é para que creiais. Não é? Então a importância desse verbo crer. E depois o evangelista ainda continua, e crendo tenhais a vida em seu nome. Não é? E crendo tenhais a vida em seu nome. Eu estou procurando aqui o texto porque ele é muito bonito. Para que estes foram escritos para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este comentário é o Evangelho segundo João que eu escrevi, que foi publicado pelas Paulinas. Ele tinha um subtítulo, era assim, Evangelho segundo João, para que tenhais a vida em seu nome. Aí depois, na editora, o subtítulo acabou caindo, mas ficou só o título. Mais alguma pergunta? Nós temos ainda um pouquinho de tempo, não muita. A gente tem mais duas aqui. Acho que com elas a gente concluiria. Dá tempo, vamos lá. Então, Renato, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 7, o discípulo chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou. Isso era para mostrar a autoridade que Pedro exercia sobre os demais discípulos? Capítulo 20, isso mesmo. Eu não tenho como te afirmar isso assim de um modo absoluto, tá? Mas eu penso que a direção é essa mesma. Vamos pensar assim, Simão Pedro, também é uma figura muito importante no Evangelho segundo João. Simão Pedro aparece lá no começo do Evangelho, no capítulo 1. Depois ele está sempre junto com Jesus, sempre junto com os discípulos, e vai até o final, até o capítulo 21. Esse texto que nós lemos hoje, esse último texto, é precedido por um texto que é um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas mais que os outros? Apacenta minhas ovelhas. Então, a gente percebe que essa figura de Simão Pedro, ela quando a gente olha todos os evangelhos, não é? Ele é uma figura de liderança naquele grupo dos 12. Não é? Ele é uma figura importante no grupo dos 12. E no Evangelho segundo João, também. Tá? Então, o Evangelho segundo João, ele é muito importante nesse Evangelho segundo João. Eu gosto de dizer assim, vejam se a minha ideia não está um pouquinho exagerada. Acho que não. Não é de que o Evangelho segundo João é também assim um grande relato da vocação de Pedro. Porque lá no primeiro capítulo do Evangelho tem o chamado de Pedro. Então, Jesus chama Pedro. Agora, na Bíblia, todo chamado implica uma missão. E a missão de Pedro só é dada no capítulo 21. Então, o chamado está no capítulo 1 e a missão está no capítulo 21. Apacenta minhas ovelhas. Vamos ver a segunda e última pergunta? Ainda de Renato, ele ficou bem inspirado. Ele pergunta assim, né? Quando se fala irmã da mãe de Jesus, realmente era irmã ou era uma irmã de comunidade? Seria o mesmo caso da passagem de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, onde se citou, sua mãe e seus irmãos estão ali fora querendo falar contigo. Irmãos, seria irmãos de comunidade, pertencem a um mesmo grupo, família? Pronto, a pergunta é muito, muito boa, não é? Eu também
eu digo, eu não sei dizer, não sei a resposta direitinha, a resposta final, não é? Eu tenho a impressão que é uma irmã mesmo. Mas a gente tem, naquele tempo de Jesus, no contexto lá em que Jesus viveu, a gente tem, assim, os laços familiares eram laços muito importantes. E nós, hoje, aqui no Brasil, nós estamos perdendo muito desses laços familiares, não é? Fomos perdendo, primeiramente, o contato com os primos, não é? Então, esses contatos com os primos já foi ficando assim um contato de vez em quando, não é? Depois, alguns foram perdendo contato com os irmãos também. Alguns já nem têm mais irmãos, não é? São filho único, porque os casais não querem ter mais filhos, enfim, não é? Não estou fazendo um julgamento sobre isso, não. Mas estou querendo chamar a atenção de que, lá no tempo de Jesus, aquele contexto cultural era um contexto em que a família era uma grande família e vivia muito próxima, muito unida, não é? Então, a gente pode dizer assim, mesmo que Jesus não tenha nenhum irmão, não é? Ele era o único filho de Maria, talvez José tinha outros filhos, a gente não sabe, não é? Mas mesmo que Jesus fosse o único filho de Maria, ele teve na sua vida a experiência de pertencer a uma família, não é? De pertencer a esses laços de família, de ter primos, tios, não é? E viver e crescer junto com uma família. Bom, está bem. Então, nós temos aquela nossa sessão de recados agora, Caroline, para nós irmos encerrando. Os nossos e-mails. Teve uma pessoa que perguntou aí, o meu é esse aqui, o de Cláudio de cima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer contato que queiram fazer, vocês entram a partir desse e-mail, como o Cláudio havia dito, né? Se a gente souber, a gente diz ali, se a gente não souber, a gente procura, vai atrás para deixar todo mundo bem informado. Pronto, gente, é uma alegria enorme, né? Uma satisfação tão grande estudar a palavra de Deus, conhecer e se aprofundar sobre aquilo que ela é, mas também sobre aquilo que ela causa nas pessoas, né? Então a gente olha para essas pessoas que tiveram contato direto com a pessoa de Jesus e deixaram, e não necessariamente um contato direto, mas que deixaram seu testemunho, né? Seu relato de experiência pessoal e comunitária com Jesus, com a pessoa de Jesus, e só nos inspira ainda mais. Quando a gente estava preparando esse momento de meditação final, eu compartilhava com o professor Cláudio, eu acho que a gente pode espichar um pouquinho, né, o Evangelho de João até a primeira carta dele, para concluir aí com esse canto que diz isso, né, assim, como Deus nos ama, como o amor de Deus é grande, né, e acho que a comunidade joanina experimentando isso, vivenciando isso, compartilha para nós, e convida também a gente a acreditar nesse amor, a viver esse amor, a experimentá-lo no nosso dia a dia. E aí, no ofício divino, a gente canta essa música assim. Vejam vocês quanto o Pai nos amou. Seu amor é tão grande que fez de nós filhos seus. E no mundo sermos chamados filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. Amados, desde agora somos filhos de Deus. Se ainda não se tornou claro, se claro ainda não se tornou, para nós em toda a evidência dizermos um dia o que ele imaginou. Mas temos uma só certeza, no dia em que Cristo
sermos chamados filhos de Deus. E com o coração aberto, né, em prece, a gente reza dizendo, né, se voltando para Ele. Senhor, podemos pedir-lhe, faz-me permanecer no teu amor. Faz com que nunca viva, nem sequer um instante sem sentir, sem reconhecer, sem saber pela fé ou também pela experiência que tu me amas, que tu me amas. À força de amar, a nossa fé tornar-se-á cristalina e profundamente sólida. Não só acreditaremos no amor de Deus, mas também o sentiremos de maneira tangível no nosso espírito e o veremos acontecer à nossa volta. Amém. 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 Então, nessa certeza do amor de Deus por nós, né, na nossa caminhada, na nossa vivência, na certeza da presença dele com a gente se despede, agradecendo imensamente a presença de todos vocês, né, o caminho, essa partilha de conhecimento que nós tivemos aqui, e a gente espera se reencontrar em breve. Boa noite. Eu estou lendo aqui várias mensagens que estão aparecendo no chat. Então, muito obrigado. Muitos agradecendo a Caroline, a mim. E, Caroline e eu agradecemos a vocês. Não é? Nós preparamos o curso para vocês e vocês acolheram e retribuíram tudo o que nós preparamos. Então, a gente percebe que o nosso esforço, o nosso trabalho foi recompensado. Foi recompensado por vocês. Muito obrigado e até uma próxima.